A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? É motivo de bastante alegria estarmos aqui mais uma vez para aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, meditar nesse momento em textos que vão alegrar a nossa alma, falar conosco. E nesse momento eu queria saber, você já pegou sua revista, sua Bíblia? Se não, pega lá a sua revista, a sua Bíblia, para estarmos junto meditando na palavra de Deus, né? E o motivo de oração ora para que o Senhor dê sabedoria para entender a sua palavra. Vamos estar orando, falando, Papai do Céu, Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento nós queremos te louvar, te agradecer por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez para meditar na tua palavra. Pedimos a Ti, através do Teu Santo e Precioso Espírito, abre o nosso entendimento, dá-nos clareza da Tua palavra, limpa, Senhor, tudo aquela que é heresia, que muitas vezes não é o centro da Tua vontade, que talvez tenha aprendido por alguém que com boa intenção, mas nos ensinou a Tua palavra errada, mas que o Senhor possa esclarecer, iluminar, Senhor, dar-nos entendimento pelo Teu precioso e Santo Espírito. Pedimos a Ti, Senhor, esteja conosco, guarda-nos de todo mal, esteja presente nesse momento, Senhor, ao qual nós vamos estar meditando na Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém e amém. Então, nós vamos estar agora a lição de número 11, celebrando a palavra de Deus. E o nosso texto áureo, ele se encontra em Salmo 119, versículo 105. Um texto bem conhecido que diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. E a verdade aplicada diz: os nossos caminhos precisam estar alicerçados na palavra de Deus. E o nosso texto de referência, ele se encontra em Salmo 119. Como os irmãos podem acompanhar, são bem salteados os versículos. Então vamos estar lendo e meditando na palavra de Deus. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Como purificará o mancebo seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Enquanto os príncipes se coluiavam e falavam contra mim, o teu servo meditavam nos teus estatutos. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Tenho mais entendimento do que meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Então esse texto de referência dá vontade de parar só nele aqui. Só nesse texto aqui nós podemos encontrar vários sermões que chocam, que confrontam a nossa vida. Se você parar para meditar somente nesse texto, você vai ver a preocupação desse escritor. Você vai ver a preocupação que ele tem de adorar a Deus, de servir a Deus, de andar em pureza, em santidade. Então, vamos seguir, pois essa lição é uma lição muito rica. O objetivo é identificar a característica do Salmo 119, apresentar a qualidade das Sagradas Escrituras e mostrar a importância de se meditar na palavra de Deus. A introdução. O Salmo 119 revela a importância de conhecer, meditar e seguir a palavra de Deus. Ensina-nos os benefícios de ter uma vida pautadas nos preceitos do Senhor e qual é o caminho daqueles que têm uma aliança com Deus. Olha que introdução. Muito rica essa lição. Você possa, de acordo com eu vou falando, se for preciso dar pausa, você meditar, medita nesse texto, reflete, faça uma reflexão, pois o Senhor tem uma mensagem rica para você. Para algumas pessoas, se você talvez estiver com a sua cabeça voltada para fazer isso, fazer aquilo, assistindo, mas você não vai conseguir ouvir o que o Espírito de Deus tem para falar para você. Para algumas pessoas, essa lição vai ser um confronto, vai confrontar a sua vida. Pois esse salmista ele tem lições maravilhosas que nós precisamos meditar e analisar. Mas para outras pessoas que ouvir só por ouvir, porque tem que ouvir, sinto muito em dizer,
não vai surtir efeito nenhum. Mas se você deixar agora que o Espírito Santo esteja pertinho de você, lhe conduzindo para você entender o que o Senhor quer falar com você, você vai sair edificado nesta hora. Ou no momento que você estiver ouvindo esse vídeo. Então, aqui no tópico 1, o Salmo sobre a palavra de Deus. Né? O Salmo 119 é uma joia preciosa que nos ajuda a compreender os efeitos da palavra de Deus para a vida do homem. Contém ensinamentos profundos a serem meditados diariamente. Ele é um salmo acróstico, na modalidade do abecedário, que é uma forma de mnemônico, a forma para você que se tem para meditar na palavra de Deus, para gravar. Existem vários métodos, que no caso esse aqui é um método abecedário. Não sei se você já viu, pessoas que querem meditar uma determinada frase ou alguma coisa que tem várias letras. Por exemplo, na física mesmo, eu lembro algumas pessoas, não sei você, para decorar a fórmula da velocidade, né? O espaço vezes, aí começa quando é a fórmula somente a velocidade simples, é sorvete, né? Que é o S, o T e o D, né? Que é o espaço dividido pelo tempo, ele é igual à velocidade, e aí vai. E depois, quando já é mais complexo, que tinha que decorar ou a variação do tempo, aí já falava sorvetão. Então, esses são métodos que tem para facilitar o nosso cérebro gravar determinadas coisas. Outro método que tem para você memorizar o nome de uma pessoa. Quando você quer gravar o nome de uma pessoa, o que você faz? Você junta o nome daquela pessoa que acabou de falar com você com a imagem de outra pessoa que você já conhece. Fica mais fácil para você memorizar. A Lívia, ela conta que também uma forma, quando ela tinha que memorizar o nome dos planetas, a sequência dos planetas, que Plutão ainda era planeta, ela tinha uma musiquinha que cantava Minha Avó e vai, né, e nessa sequência ela conseguia memorizar o nome. Então são várias formas. Essa forma, ele é um salmo acróstico, porque você vai entender, eu vou mostrar um pouco mais no próximo slide, como ele é classificado, como ele é escrito para facilitar a memorização, porque são 176 versos, né? Um cântico de 176 versos. E esse cântico de 176 versos, para meditar, você olha assim, assusta, né? Então, ele é um salmo acróstico nesse sentido. No próximo slide falarei um pouco mais sobre ele. E nesse texto, Salmo 19, também ele utiliza de alguns termos para designar a palavra de Deus, como lei, testemunhos, mandamentos, estatutos e entre outros. Que nesse tempo ainda não tinha o Novo Testamento como é hoje, mas tinha a Torá. Aqui para vocês entenderem, o alfabeto hebreu, ele tem 22 palavras, né, 22 letras. E dentro dessas 22 letras, você vai encontrar, em cada 8 versículos, você vai encontrar uma delas. Que nem aqui eu coloquei tirei foto da minha Bíblia, a Bíblia Aplicação Pessoal, ela tem essa divisão. Tem outras Bíblias, tem várias outras Bíblias que mostram também que tem essa divisão, dizendo Aleph, Bet, Gimel. O que é isso? Esse nada mais é. Eu no começo eu achava que era pessoas que tinham escrito ou alguma coisa. Então eu achava que era isso, mas depois a gente olhando no alfabeto nós entendemos que são as letras iniciais de cada alfabeto, a sequência do alfabeto até o final do capítulo desse cântico, que é o Salmo 19, não é capítulo, né? Mas a gente está tão acostumado na Bíblia, às vezes até mesmo a gente já sabe e fala errado. Mas nesse cântico ele está dividido de forma alfabética. E outra coisa muito interessante, para quem ainda não sabe, esse texto, você vai ver que no Aleph tem 8 versículos, ou 8 versos, né? 8 versos. E aí, depois começa tem o Bet,
que é aí começa o 9, aí vai até o 16, que são 8 mais 8, 16. Aí depois vai o Gimel, e assim sucessivamente. E outra coisa que é interessante, nesse verso, no hebraico, ele tem outra coisa, uma outra curiosidade muito interessante. Qual é? Primeiro, Aleph. Todos os 8 versos é começada com A. Aí depois no Bet, todos os 8 versos do Bet também é começado com B. Aí vai o Gimel, começada com C. Isso eu falando, traduzindo para o português, mas lá é na letra hebraica. Então, na Bíblia nossa, por que é diferente? Porque uma palavra, quando é traduzida de uma linguagem, de um idioma para o outro, então às vezes a palavra não bate, né? É isso que nós podemos ver claramente até mesmo no inglês, que é uma língua universal, que tem palavras que lá começa com a letra, que começa com outra. Então só por isso que no português ela não é começada com as mesmas letras, certo? Mas é uma curiosidade bem interessante, porque esse texto foi escrito, não foi com a intenção de ler, mas com a intenção de memorizar, decorar, gravar mesmo, para cantar ele com a alma e saber meditar, está gravado no nosso coração. A palavra decorar, ela quer dizer o que? Trazer ao coração, ou trazer do coração. Então ela tem esse significado, que a palavra cor, né, no latim mesmo, é o coração. Então, quando você grava no coração, fica mais fácil para você memorizar, para você não esquecer. Entendeu? Porque nesse período, o povo eles não tinha esse conhecimento que nós temos hoje. Eles achavam que era tinha que estar, o que gravava, o que armazenava os pensamentos, os sentimentos, era tudo o coração. Hoje nós sabemos que é o cérebro, né, devido aos estudos, mas antigamente eles achavam que era no coração. Teve uma outra época, mais atrás ainda, que eles achavam que eram os rins. Nós podemos ver até o salmista falar que esquadrinha os meus rins, né, e sonda os pensamentos. Então são, de acordo vai evoluindo o estudo, foram mudando a forma. Então, quando você vê esses textos, para você não saber e trazer, porque é para a mente. Grava ela na sua mente, grava no seu entendimento, para que você não venha esquecer a palavra de Deus. Aqui, nós temos um pedacinho do Salmo 119, só uma pequena parte, para você dar uma olhada, que mostra ali o que? Como são na sequência certinha, as primeiras letras são iguais, né? Então, o que acontece? Outra coisa, nós, o abecedário, né, nossa letra, nós escrevemos do que? Da esquerda para a direita. Aí lá você pode ver ali, o texto é da direita para a esquerda. Só mais uma curiosidade. Agora, quem escreveu esse versículo, esse texto, esse salmo tão maravilhoso? Quem foi? Hoje nós vemos alguns estudiosos que acreditam que foi Esdras. Já tem outros que acreditam que foi Davi. Então, cada um tem sua tese, né? E por falar o porquê que eles acreditam que foi esse. Mas ele é considerado um salmo anônimo, não tem o nome de quem escreveu. Por isso, eles acreditam que foi Esdras no período da construção, outros acreditam que foi Davi pelas características dos salmos. Mas o que a Bíblia não fala com certeza, ou com clareza, nós não podemos afirmar com certeza. Então, uma coisa é muito evidente, muito clara sobre esse escritor. Nós não sabemos o nome dele, quem foi ele, mas nós sabemos o que? Através de alguns textos que nós podemos analisar, ele era um jovem. Aqui no verso 9 e 100, tem 2 versículos que dá traz para nós que ele era uma pessoa jovem. Olha o que diz o verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a sua palavra. E o 100 já diz assim, ó: eu sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Então, através desses 2 versículos, você pode saber que, principalmente o 100, né, deixa mais claro que ele era uma pessoa jovem. E uma pessoa jovem,
que tinha uma preocupação muito grande de andar em santidade, de andar em retidão diante do Senhor. Né? Aqui no versículo 10 e 11, ele buscava com intensamente, pois não queria pecar. Olha só o que diz o versículo 10 e 11. De todo o coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Olha a preocupação dele. De todo o coração busquei e ele tinha medo. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmãos, quando eu escuto, leio esse texto, eu sempre peço, Senhor, que eu possa estar guardando, escondendo a tua palavra no meu coração. Porque é tão gostoso, irmãos, quando você consegue viver uma vida de santidade, quando você consegue caminhar em momentos de comunhão com o Senhor. Ontem eu estava conversando com minha esposa e falando sobre por que muitas pessoas cristãs, ou muitos cristãos que vivem batendo a cabeça, vivem sofrendo, padecendo por certas circunstâncias. Então, até mesmo fala assim, nossa, mas essa pessoa não é crente? Mas essa pessoa não serve a Deus? Por que acontece isso? Então, eu acredito que muitas coisas acontecem na vida de certos cristãos, obreiros, pastores, membros em geral, é porque nós não damos ouvido à voz do Espírito Santo. O Senhor fala, o Senhor nos orienta, o Senhor sempre está preocupado em nos guardar, Ele não quer o nosso mal. Só que muitas vezes nós esquecemos de observar a palavra de Deus, nós esquecemos de buscar ao Senhor. Porque quando nós andamos em espírito, nós temos maior sensibilidade. Quantas vezes você está naquele período de oração, de comunhão com Deus, o Senhor toca no seu coração para você fazer alguma coisa, ou falar algo para alguém, de repente a pessoa começa a chorar e fala, nossa, eu estava precisando ouvir isso. Para você foi algo, parece que, acho que foi pensamento, foi algo simples, mas não. Isso é quando nós estamos dando lugar ao Espírito Santo, nós temos sensibilidade a ouvir a voz do Senhor. Uma certa vez, lá em Campinas, eu trabalhava de madrugada, ainda jovem, e eu estava indo para o trabalho. E, de repente, do nada, eu escutei assim, se de repente alguém me parar aqui, é só dar um glória que eles vão sair correndo. E aquilo ficou falando assim, eu fiquei bem entusiasmado, né? Se aparecer aqui, eu vou dar um glória a Deus aqui bem alto e a pessoa vai sair correndo. Eu, do nada, comecei a pensar assim. E de repente, do nada, aparecem dois cidadãos, dois jovens, mais alto que eu, encostou do meu lado, falou assim, rapaz, é o seguinte, nós acabamos de sair da prisão, da cadeia, e nós estamos precisando de uma grana aí, e tal, e veio na mente, dá um glória. Aí eu fiquei com vergonha. Falei, não vou dar não. Aí ele começou a ir aqui lá, dar um glória. E eu não tive coragem. Fiquei com vergonha, falei assim, esse cara vai me chamar de doido. Mas daí nessa brincadeirinha, levou blusa, levou carteira, levou um monte de coisa e foi embora. E eu não dei glória. Perdi. Da outra vez, quase no mesmo local, para quem conhece Campinas, é próximo ao Mercadão Central de Campinas, tinha não sei como está lá agora, né, mas tinha uma turma de pessoas que dormia lá e tinha muitos elementos que tinham o hábito de furtar. E de repente aparece uma outra vez mais dois, um de um lado, outro do outro. Só que nesse dia eu já não fui tão bobo. Só que a primeira coisa que eu fiz, Senhor, me cobre com teu sangue, Jesus, me guarda. Nesse momento que eu falei, Jesus, me guarda, me cobre com teu sangue, um olhou para o outro e falou assim, que negócio é esse de sangue? Já ficou assustado e falou assim, pode ir. E passei. Então são formas assim, muitas vezes quando nós estamos preocupados em buscar ao Senhor, em intimidade com Deus, irmãos, muitos benefícios nós temos. Então esse salmista, ele deixa bem claro que quando ele busca o Senhor, quando ele essa preocupação que ele tinha de buscar ao Senhor, isso fazia o quê? A proteção, ele tinha essa segurança, né? E ele tinha esse medo do quê? De desviar dos caminhos do Senhor. Outro versículo 1 e 2. Uma dica muito importante. Como anda a sua vida? Você é uma pessoa feliz?
Você é uma pessoa em paz? Ele dá uma dica muito importante aqui logo no início desse texto. Olha só o que diz. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o seu coração. Então, a palavra bem-aventurada, ela quer dizer o quê? Feliz. Então, feliz é as pessoas que andam reta e que buscam a palavra do Senhor de todo o coração. Então, uma coisa que dá para ver nesse jovem, nesse escritor, que ele era uma pessoa que tinha o prazer de buscar os mandamentos, os testemunhos do Senhor. Outra, no verso 62, olha como ele era apaixonado pela palavra de Deus. Olha como ele dá um exemplo muito claro. À meia-noite me levantarei. Se ele falou me levantarei, sinal que ele estava deitado. Para te louvar pelos teus justos juízos. Olha só que tremendo. Hoje em dia nós temos o hábito, muitas vezes 5 horas da manhã, 3 horas. Nós temos o hábito, muitos cristãos que oram, eu tenho o prazer de falar com o Senhor, tem esse hábito de levantar de madrugada para falar com Deus. Ele aqui já mostra meia-noite. Então há algo que eu aconselho, que ele nos aconselha, né, é o quê? A todo tempo, busque ao Senhor. A todo tempo, louve ao Senhor. Exalte ao Senhor. Tenha esse sentimento de paixão pelo Senhor. E isso nós só podemos encontrar quando nós temos um encontro com a cruz. A cruz de Cristo. Quando nós encontramos e entendemos, ela nos constrange. O amor de Cristo, ele nos constrange. Então que você possa ser constrangido pelo Senhor e aprender a amá-lo de todo o coração, ser grato a Ele. Outra dica, o versículo 16, que fala o quê? Alegrei-me nos teus estatutos e não me esquecerei da tua lei. Irmãos, quando você olha aqui, alegrei-me nos teus estatutos, isso aqui, e não me esquecerei da tua palavra, os estatutos, mandamentos, as ordenanças de Deus. Aqui quando ele fala alegrei-me, está mostrando bem claro que ele não fazia por obrigação. Quantas pessoas hoje vai na igreja por obrigação? Eu tenho que ir porque, já viu. Ou até mesmo dentro de casa, sabe, há uma pessoa que vive uma vida longe do Senhor. Serve a Deus, mas não sei, talvez seja por medo de ir para o inferno, ou até mesmo porque a mãe ou o pai obrigam, ou a esposa ou o marido. Uma reflexão para você: por que você serve a Deus? Por que você vai à igreja? Por que você ora? Por que você lê a Bíblia? Uma reflexão. Aqui eu fiz a anotação ali, orelha furada. Por que orelha furada? Antigamente os escravos tinham uma lei que quando você olhasse, encontrasse um escravo que ele estava com a orelha furada, sabe o que queria dizer isso? Esse escravo, ele servia o seu senhor, o seu patrão, o seu senhor fedal, e ele servia o seu senhor, e porque esse senhor ia lá, comprava o escravo, então o escravo era dele, era como se fosse um objeto, uma propriedade, um robô, né? Só que tinha uma lei que de tempo em tempo, quando aquele escravo estava servindo esse homem, não sei quantos anos, eu não lembro agora, eu não vou falar, para mim era 7 anos, só que eu não lembro se é realmente isso, mas de um certo tempo ele tinha uma lei que vinha, o dono daquele escravo tinha que liberar aquele escravo, a pessoa era liberta. Então o que acontecia? Quando essa pessoa era liberta, outra pessoa ia acabar pegando ela de novo e pegando ele como escravo. Mas o que acontecia? Se aquele servo, aquele senhor era um bom senhor, aquele escravo, ele amava aquele senhor, para ele fala: não, Senhor, o Senhor me libertou, mas eu quero continuar te servindo. Eu quero continuar trabalhando para o Senhor.
porque eu gostei muito da sua forma, do seu tratamento e tal. Aí a lei exigia que ele queria servir o Senhor, então, mas ele teria que furar a sua orelha. Então, quando alguém encontrava um escravo com a orelha furada, sabia que aquele escravo era um escravo de espontânea vontade. Era um escravo livre, que servia aquele senhor de espontânea vontade. Então aqui, esse jovem mostra o quê? Que ele tinha prazer na lei do Senhor, ou seja, ele tinha a orelha furada. Será que, como está a sua orelha? Como que você serve ao Senhor? Como que você, quando você fala, vou servir ao Senhor, como que tem sido o seu sentimento? Existem 3 tipos de servos. O primeiro servo é o servo que ainda é escravo. Ele serve porque se ele fugir, ele vai ser açoitado. Se ele não servir, se não fazer direito, ele vai ser castigado. E esse é o servo escravo, ele serve por obrigação. Se eu não fizer, o pastor vai puxar minha orelha. Se eu não fizer... Então, ele sempre tem um porquê que ele faz as coisas. Aí tem o outro servo, que é o mercenário. O que é o mercenário? É o interesseiro. Eu estou lá na igreja porque Deus vai me abençoar. Eu estou lá na igreja porque Deus me cura, porque eu vou para o céu. Tem vários interesses. Ele está servindo porque sabe que Deus é um abençoador. Porque talvez na hora de pregar para ele, não pregou a cruz, pregou as bênçãos. Então, esses são servos mercenários. Gosta de estar ali no meio dos crentes, porque os louvores é legal, ele se sente bem, tal. Então, ele está ali por qualquer outra coisa. Porque ele é mercenário. Ele sabe que ele vai ter alguma coisa em troca. Mas agora o terceiro servo é o servo filho, ou o servo da orelha furada. É aquele que serve por amor. É aquele que serve não na frente, para que o seu Senhor veja, mas aquele que serve no seu lar, no seu trabalho, na sua escola, onde ele estiver, ele tem um coração de gratidão, um coração de servo fiel, de filho, que tem prazer de servir ao Senhor. Eu pergunto para você, em qual desses você encaixa? Em qual desses você se enquadra? Então faça uma reflexão na sua vida. Se você está em um desses outros servos que não condiz com aquilo que o Senhor quer, que não condiz com a aparência desse jovem que ele nos ensina nesse salmo, está na hora de você falar com o Espírito Santo, me ajuda. Ou até mesmo falar que nem Davi falou, expurga, Senhor, tudo de mal que há dentro de mim. Então, meu querido, eu aconselho você a muda de vida. Sirva o Senhor, peça a Ele. Senhor, ensina-me a amar a Ti. Eu, quando tinha 16 anos, eu ouvi um pastor pregando. Não foi pastor, foi um presbítero. E, no entanto, talvez ele nem lembra dessa mensagem, é o presbítero João Nelson. Ele fez uma mensagem que ele falou o seguinte: você que é jovem e ainda não ama o Senhor, fala para Deus, Senhor, ensina-me a amar a Ti. Pois o Senhor vai ensinar você a amar a Ele. O Espírito Santo vai ajudar você a amar o Senhor com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com toda a sua força. Ame o Senhor, que esse é um dos mandamentos. Amar o Senhor acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então peça a Ele. É um mandamento e Ele te ajuda, Ele pode. Você tem que querer, basta você querer. Peça que Ele vai te ajudar. Então, através desse verso nós podemos ver que ele tinha a orelha furada, ele tinha prazer de servir ao Senhor. E no versículo 18 tem algo bem interessante: desvenda os meus olhos para que eu veja a maravilha da tua lei. Sabe por que ele falou isso? Desvenda os meus olhos para que eu veja a maravilha da tua lei. Ele meditava na lei, ele tinha prazer, mas ele ainda se achava cego. Sabe quem que faz isso? É o pecado. O pecado nos cega. O pecado, ele cega a humanidade de tal forma que nem até mesmo Paulo falou assim, hoje eu te vejo como por espelho, mas naquele dia eu verei face a face como o Senhor é. Então, ele pediu ao Senhor para abrir os seus olhos, para ver a maravilha da tua lei. Se você ainda não tem prazer, se você ainda não consegue entender a palavra de Deus, se ainda está fechado, você pode ter essa humildade e falar assim, abre meus olhos.
Abre os meus olhos, Senhor. Porque o Senhor, Ele tem o prazer de abrir os seus olhos e revelar aquilo que não chegou ao seu coração, aquilo que os olhos do homem nunca viu, nunca passou pelo entendimento. É o que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Oh, meu querido, é coisas lindas, maravilhosas que o Senhor tem reservado. São coisas que um médico que está longe do Senhor não consegue ver, que um cientista que não tem os princípios básicos da palavra de Deus não consegue ver, mas o Senhor ocultou essas coisas aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos, para aqueles que o buscam. Então são coisas preciosas, maravilhosas que o Senhor tem para revelar para você, mas isso você vai conhecer através da palavra de Deus. Quando você começar a meditar na lei do Senhor, você vai ver o porquê de cada coisa. Porque cada texto, ela se renova cada manhã e tem riquíssimas mananciais da palavra de Deus. Se nós tivermos vamos dizer, um seminário e colocar, nesse seminário vamos convidar 10 pessoas diferentes, ou até mesmo a mesma pessoa diferente para falar cada dia do mesmo texto, você vai ver que linha de raciocínio, que variedade, que mensagem, uma mais linda que a outra vai sair. Por quê? A palavra de Deus, ela se renova, ela é fonte. Então vamos seguir. Agora os benefícios das Escrituras. O primeiro benefício é a liberdade. O salmista declara: andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Salmos 119, versículo 45. Aqui nós podemos ver nesse ponto que o salmista declara: andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Outras versões expressa assim, utiliza a expressão bem significativa, como andarei em largueza, viverei à vontade, andarei em verdadeira liberdade. Essa é a liberdade que Cristo nos dá, de chegarmos na presença de Deus. Quando Cristo deu o brado lá na cruz do Calvário, o que aconteceu? Aquele véu que separava o sacerdote de chegar, entrar no Santo do Santo, esse véu foi rasgado de alto a baixo. Então nós temos liberdade de chegar na presença de Deus e falar: papai, papai, ô paizinho, meu pai querido. Você tem essa liberdade de chegar na presença de Deus, porque os seus pecados foram perdoados por Jesus Cristo. Então você tem liberdade de entrar na presença de Deus. Mas muitas pessoas acham que essa liberdade é libertinagem. Eu posso ir ali, eu posso aqui, eu posso fazer o que eu quero, o que eu bem entender. Saiba de uma coisa: todas as coisas eu posso, mas nem todas me convêm. O Paulo falou isso. Então você tem que saber usar dessa liberdade, usa essa liberdade para chegar na presença de Deus. Usa dessa liberdade para buscar a face do Senhor, para ter comunhão com Ele. Ô paizinho, sabe? Quando uma criança de 5 anos, 4 anos, quando ela ama o pai, sabe? Ela tem o prazer de ficar ali conversando com o pai, contando seus casos, repetindo a história várias vezes, perguntando, puxando assunto. Esse é o filho que ama o pai. Então você tem essa liberdade. Então esse é um benefício da Escritura. A liberdade de você chegar perto do Senhor, de buscar ao Senhor. Não dê lugar dessa liberdade para a libertinagem, que nem aconteceu na igreja primitiva. Muitos começaram a dar ocasião ao pecado. Não faça isso. Outro benefício da Escritura é estabilidade. A palavra de Deus, ao ser recebida e obedecida, produz essa estabilidade. Então, uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado nesse ponto de quando você não conhece a palavra de Deus, você entra para o caminho do fanatismo. Tudo é pecado, isso não pode, aquilo não pode. Então, para você, acaba sendo tudo pecado. Esse é aquele que não conhece, Só quer saber de orar, só acha que só o reteté, só o movimento, esse já está importante. Não. Você precisa crescer na graça, mas também precisa crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então, quando você tem esse conhecimento, quando você busca na palavra de Deus, você começa a ter estabilidade. Tem pessoas que começam, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A sua fé está alicerçada no Senhor, você é uma pessoa prudente. Você toma cuidado, e você não fica agindo, correndo atrás de profetada daqui, profetada de lá, não. Você tem o prazer de saber, analisar aquilo se está baseado na palavra de Deus.
Porque hoje em dia está lotado de falsos profetas. Pessoas que andam profetizando daqui, profetizando dali, e receba a chave de cá, receba a chave de lá, e que Deus, eis que eu te digo isso. Toma cuidado. Tenha estabilidade. Tudo a profecia, ela tem que ser baseada, pautada dentro da palavra de Deus. Principalmente hoje, nesse meio de tantos canais de pessoas que se diz cristão, que prega a Bíblia, mas prega a Bíblia de forma torcida. Então você tem que tomar cuidado com os canais de YouTube também, os vídeos, WhatsApp, essas mensagens que são postadas, que vai acontecer, tal dia você não pode sair de casa porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Está escrito na palavra de Deus? Se não está, sai fora. Então nós precisamos ter essa estabilidade baseada na palavra. É a maior profecia. Se alguém vir dar alguma profecia para você e essa profecia ela choca com a palavra de Deus, considere anátema, maldição, maldito, joga fora, não tenha medo não. Pode ser a pessoa mais usada na terra, repreende em nome de Jesus. Se está fora da palavra de Deus, joga fora, não aceite. Então, precisamos estar estabilizado. Então, quem tem o conhecimento da palavra de Deus, ele tem essa estabilidade. Outro benefício, o salmista declara, que é a vida, né? O salmista declara que a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 25. Oh, meus irmãos, quantas vezes, às vezes os problemas da vida, as situações, as adversidades dessa vida nos abate. Muitas vezes parece que vai nos levar ao caos, à morte. E de repente quando você começa a meditar na palavra de Deus, ouvir uma palavra, até mesmo como esse texto que nós estamos aqui lendo, ele traz vida, traz esperança, traz refrigério. Então, só que aqui nesse texto nós podemos ver a maior benefício que essa palavra de Deus nos traz é o que? A vida eterna. Esse é o maior benefício que o Senhor deu para nós. Em João capítulo 10, versículo 28 ao 30, e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. E eu e o Pai somos um. Quem falou isso? O próprio Cristo. Então, a vida eterna foi uma coisa que Cristo ele nos deu, sabe? Foi o plano da morte de Cristo, foi nos trazer a vida. Aí João 3,16. Aqui eu peguei esse texto da internet que eu achei muito interessante. Pena que a imagem está, não sei se vocês vão conseguir ler legal. Aí começa a fazer a explicação. Por quê? A maior explicação. Aqui ele não está falando por que Deus, não é pergunta. Pelo fato, pelo motivo. Por esse motivo, Deus amou o mundo. O maior amor. O maior ser. Ao mundo, o maior alvo do amor de Deus. De tal maneira, maior intensidade, que João ele não conseguiu explicar. Porque João falou assim, de uma maneira grande como o céu, grande como... Não, ele falou de uma tal maneira que deu a maior dádiva, o seu Filho unigênito, a maior expressão de Deus, para que todo, a maior abrangência universal, para que todo que nele crê, não é somente se você crê, não é somente aquele A ou B, não, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Se eu for pegar aqui, são vários textos que mostram que você pode entender que o que Cristo veio fazer foi o quê? Trazer a vida eterna. E essa vida eterna é preciso para você ter ela, o que é preciso? Você crer. Então, e como você crê? Através da palavra. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Pela palavra de Deus. Então, por isso a importância de você meditar, examinar a palavra de Deus. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, se você ainda não sente, Senhor, se o Senhor vir, será que eu vou subir? Se tem esse será, você precisa meditar mais na palavra de Deus. Você precisa conhecer mais a palavra de Deus. Porque tá fácil, tá simples. O que você precisa para ser salvo?
crer no unigênito Filho de Deus. Esse é o ponto alvo, o ponto máximo. Você precisa crer que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele entregou a vida no seu lugar, que os seus pecados foram pagos. Então esse ponto ele é fundamental para nós que servimos ao Senhor. Então, aqui a conclusão, o Salmo 119 nos instrui a respeito da palavra de Deus, demonstrando as qualidades, os benefícios de se atentar para o preceito da palavra do Senhor. Quem anda na verdade jamais andará em trevas. Aleluia! Glória a Deus! Que o Senhor possa ricamente falar mais e mais no seu coração e que essa palavra ela possa produzir mudança na sua vida. Que ela possa transformar o seu ser. Pois a minha vida ela falou grandemente. Meu coração ele ferve de palavras boas, né? O meu coração ferve, transborda. Essa lição foi maravilhosa para a minha vida também, né? Que Deus possa falar melhor no seu coração e até o domingo que vem. E obrigado pela sua atenção. Ou até a noite, né? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.